nossa aula de hoje é sobre termodinâmica, correção da lista de exercícios, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. As afirmativas a seguir referem-se à termodinâmica. Classifique como verdadeira ou falsa. Ora, então vamos analisar cada item. Primeira questão. Em uma transformação isotérmica, o calor absorvido pelo gás é igual ao trabalho que o gás realizará sobre o ambiente. Vejamos, se a transformação é isotérmica, significa dizer que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, se a temperatura é igual no início é igual ao final, portanto, não há variação de energia interna. Se não há variação de energia interna, isso quer dizer que ΔU é zero, portanto, olhando pela alternativa, se ΔU é zero, nós temos que ΔU é Q menos o trabalho. Então, ficaria zero igual a Q menos o trabalho, portanto, o trabalho igual a Q. Então, item 1 verdadeiro, correto? O item 2. Em uma transformação isovolumétrica, há realização de trabalho. Ora, transformação isovolumétrica significa dizer que o volume no início é igual ao volume no final. Então, se o volume não varia, portanto, não existe trabalho, porque o trabalho depende da variação do volume. Então, vejamos, item 2. Se eu tenho V1 igual a V2, portanto, o trabalho é nulo, então, nós temos que o item 2 é falso, tá certo? Bom, item 3. Numa transformação cíclica, a variação da energia interna do gás é nula. Ora, se na transformação cíclica ou fechada, a temperatura no início é igual à temperatura no final, isso quer dizer que não há variação de temperatura, portanto, o gás não tem variação da energia interna. Então, o item 3, na transformação cíclica, tem temperatura no início igual a temperatura no final, então ΔU igual a zero, então é verdadeiro, certo? Item 4. Em uma expansão adiabática, o gás absorve calor. Ora, expansão adiabática ou transformação adiabática, não há troca de calor. Então, não absorve e nem cede calor. Veja a explicação. Item 4. Na transformação adiabática, não há troca de calor, portanto, o item 4 é falsa. Bom, quinto. Em uma compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta. Ora, a transformação adiabática na compressão, a temperatura aumenta porque aumenta a agitação das moléculas. Se aumenta a agitação das moléculas, portanto, nós temos que o item 5 é verdadeiro. Na compressão, a temperatura aumenta porque aumenta a energia interna, portanto, verdadeiro. Então, aí nós teremos a alternativa correta, letra A, da primeira questão. Certo? Bom, segunda questão. O gráfico P em função de V representa uma transformação cíclica. Sabe-se que ele absorve 1000 joules em forma de calor, então a variação da energia interna do gás é. Esse tipo de transformação, quando for cíclica, por definição, a energia interna do gás é nula, porque a temperatura no início é igual à temperatura no final, então não precisa fazer cálculo nessa questão, resposta seria a letra A, certo? Vamos para a próxima. Terceira questão. Certa massa gasosa ocupa um volume de 0,8 litros a menos 23 graus Celsius, numa dada pressão. Qual é a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, ocupa um volume de 1,6 litros? Então vejamos. O que é que nós temos aí? Nós temos uma transformação isobárica, porque a pressão é constante. Só que uma coisa que temos que ver. Quando a gente trabalha com temperatura, ela tem que ser em Kelvin. Então temos que transformar 23 graus Celsius em Kelvin, no caso, menos 23 em graus Kelvin. Vejamos, como a transformação isobárica, temos volume inicial 0,8, o volume final 1,8.
1,6 litros. Temperatura no início, menos 23 graus Celsius, mais 273, isso é igual a 250 Kelvin. Como ele está procurando a temperatura 2, então nós vamos usar V1 sobre T1 igual a V2 dividido por T2. Quem é o volume 1? 0,8 dividido por 250 igual a 1,6 dividido por T2. Bom, fazendo meio por extremos, nós temos que 0,8 T2 é igual a 1,6 vezes 250. E 1,6 vezes 250 vai dar 400. 400 dividido para 0,8, então, temperatura final 500 graus Kelvin, alternativa letra D da questão. Certo? Bom, quarta questão. Uma massa de gás ideal sofre a transformação AB indicada no gráfico. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Vejamos. Quando nós pedimos para calcular o trabalho e o gráfico é P em função de V, basta calcular a área do gráfico. Vejamos lá. Solução da questão. A área do trapézio, porque esse gráfico aí representa um trapézio, onde nós temos uma base maior, depois uma base menor e altura. Em outras palavras, do eixo até o 30 seria a base maior, né? Do eixo até o 10 seria a base menor e do 20 até o 40 seria a altura. Então nós teríamos 30 vezes 10 elevado a 4, mais 10 vezes 10 elevado a 4, vezes 20 vezes 10 elevado a menos 2, que é a altura, dividido por 2. Bom, somando 30 vezes 10 a 4 com mais 10 vezes 10 a 4, vai dar 40 vezes 10 a 4, vezes 20 vezes 10 a menos 2, tudo isso dividido para 2. Bom, 40 vezes 20 vai dar 800, né? Multiplicação de potência de mesma base, 10 a 4 vezes 10 a menos 2, repete a base e soma os expoentes. 4 tirando 2 ficaria 2. Aí eu teria 800 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, que isso vai dar 400 vezes 10 ao quadrado, ou 40 mil joules, porque 10 ao quadrado acrescenta-se 2 zeros. Certo? Bom, questão 5. O que significa dizer que a primeira lei da termodinâmica está de acordo com o princípio da conservação de energia? Ora, significa dizer que a energia que envolve o sistema ela é constante, ou seja, a energia não pode ser destruída nem criada, apenas transformada. É o chamado princípio da conservação de energia. A energia não se destrói e nem se cria, apenas se transforma em outros tipos de energia. Certo? Sexta questão. Explique por que em uma transformação cíclica a energia interna do gás não varia. Ora, como a temperatura no início é igual à temperatura no final, isso quer dizer o quê? Só há variação de energia interna do gás se houver variação da temperatura. Como a temperatura não varia, portanto, a energia interna do gás é nula, ou seja, não varia. Tá certo? Um abraço a todos, felicidade e até a próxima aula.